Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e bem-vindo às notícias do mês de outubro. Bom, então antes de começar, só aqueles recados de sempre, não esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar o que a gente posta regularmente, deixar seu like, seu comentário, porque isso auxilia bastante a gerar engajamento aqui dentro do YouTube e atrair novas pessoas para conhecer o material. Então vocês devem ter reparado, esse não é o setup normal em que eu gravo vídeos aqui no canal, porque a gente vai começar um quadro novo que é... Basicamente, eu vou fazer uma pequena curadoria das principais notícias do mês, do meio literário. É mais um espaço só pra gente poder entender as diversas camadas do meio literário, né? Não é só o livro, tem muita coisa por trás que acontece. Eu não vou falar sobre tretas especificamente, os links para as matérias da onde eu tô tirando essas notícias vão estar na descrição, e a ideia é que ele seja mensal, então eu também não vou trazer 50 notícias, é realmente uma curadoria. Então a primeira notícia que deixou muita gente empolgada, eu inclusive, foi que a Times, né, uma das maiores revistas americanas, ela publicou uma lista das 100 maiores fantasias de todos os tempos. E aí vocês devem estar pensando, o que isso tem de relevante? Tem algumas coisas muito interessantes, como por exemplo, não tem só velharia, então a gente tem coisa muito recente, como Circe, como A Canção de Aquiles, que eu já falei aqui no canal, e tem também o Filhos de Sangue e Osso, que é um livro bem recente, se eu não me engano é do ano passado ou retrasado. Então é bem interessante ver esse movimento do meio de fantasia abraçando essa nova literatura e trazendo, né, dentro do hall das coisas mais melhores de todos os tempos. E algumas curiosidades, apenas 2 livros da série Harry Potter aparecem nessa listagem: O Prisioneiro de Azkaban e A Ordem da Fênix. E, curiosamente, O Senhor dos Anéis, os 3 livros estão presentes na lista. Então, da Sociedade do Anel até O Retorno do Rei, todos os 3 estão. Acho que é a única trilogia que está completa mesmo nessa seleção. Muitos desses livros, eles são publicados no Brasil, então se vocês acompanham as editoras que vocês mais gostam, vocês provavelmente viram alguma movimentação deles fazendo marketing desses livros, porque realmente é um feito muito legal que tanta coisa recente e que a gente tem acesso fácil no país figura aí nessa lista. Uma outra coisa relevante que aconteceu para o mercado de editores e autores é que na última quinta, dia 22, saiu a lista dos 10 finalistas do Prêmio Jabuti desse ano. O Jabuti funciona de uma maneira um pouco estranha, em que eles vão de tempos em tempos soltando os finalistas. Então, nessa primeira etapa eles lançaram os 10 finalistas de todas as categorias. No dia 5 de novembro eles vão lançar, desses 10, os 5 finalistas, e assim eles vão indo sucessivamente até chegar à grande conclusão dos vencedores desse ano. Uma coisa que me deixa particularmente feliz é que esse ano a gente vai ter um prêmio que é um pouco controverso, que é a questão da literatura enquanto entretenimento. Tem uma premiação para livros meio como se fosse uma seleção de best-sellers que não são alta literatura, mas é um movimento interessante deles olharem para outras facetas do mercado. E concorrendo a essa premiação a gente tem o Felipe Castilho com Serpentário, que é um autor que eu gosto muito, tem vídeo aqui no canal do outro livro dele, então eu fico bastante feliz de ser um autor que eu tenho proximidade concorrendo à premiação. Eu vou deixar na descrição o link com toda a listagem dos finalistas. Provavelmente uma das notícias mais importantes que balançaram o mercado livreiro nos últimos tempos foi que a Nielsen Bookscan, né, que é uma organização que faz um compilado entre as livrarias e os vendedores sobre a saúde do mercado editorial, lançou a sua pesquisa referente ao período, se eu não me engano, de setembro até outubro, aponta um aumento tanto no valor consumido em livros, quanto no volume de vendagens. Em valor, a gente teve um aumento de 7,31% e no volume a gente teve um aumento de 4,73%. Isso para o mercado editorial, que está passando por uma crise bem severa, ainda mais agora nesse período de pandemia, é muito importante porque esses valores eles são maiores do que o mesmo período do ano passado, ou seja, o mesmo período de 2019.
Infelizmente, essas notícias elas não são 100% positivas, porque mesmo com esse aumento comparativo com 2019, o setor como um todo, ele enfrenta uma queda de 5,26%. Então, mesmo eles tendo um aumento significativo nesse período, no acumulado do ano, eles estão 5,26% abaixo do que comparativamente seria o ideal para eles. Essa boa notícia também afeta o mercado do varejo, que teve um aumento de 10,6%, segundo a GfK e também a Associação Nacional do Livro. O que acontece é que, tal como a parte de venda direta, né, eles não esse aumento ele não é representativo para recuperar esse ano terrível que está sendo para editoras e para livrarias. Para vocês terem uma ideia, mesmo com esse aumento de 10% no faturamento do varejo, o acumulado do ano segue abaixo em 6,1%. Então, mesmo com altas nesse período, o acumulado do ano ainda é um problema muito grande para as editoras. Isso acaba apontando bastante as editoras caminhando para encarecimento do livro, que pode acontecer, um maior nicho dentro do mercado, eles tentando se salvar através de vendas online, várias iniciativas que o mercado está tentando fazer para poder resgatar esses números. A principal indicação para eles que existe uma esperança no fim do túnel é agora esse período de fim de ano, com as festas, né, os presentes, as compras de Natal, mas ainda assim 2020 segue sendo um ano muito difícil no que se refere aí às vendagens e ao faturamento, seja de livreiros, seja de editoras. Partindo agora para o mercado de mangás, a editora JBC ela teve uma iniciativa muito interessante, que é a publicação de quadrinhos nacionais no estilo de mangá, e isso iria se iniciar com The Flower Pot, que seria o primeiro grande teste da JBC nesse sentido, porque eles vão trabalhar no sistema de POD junto com um livro. POD nada mais é do que impressão sob demanda, ou seja, a JBC não ia ter num armazém estocado milhares de edições de The Flower Pot, as vendas acabam sendo bem unitárias, né? Então eu vou lá, compro uma edição de The Flower Pot, a um livro faz a impressão e realiza o envio para mim daquela edição específica. É um jeito que a editora encontrou de viabilizar projetos que ela não poderia fazer uma tiragem muito grande e o tamanho da tiragem influencia diretamente no preço final dessas edições, então iria encarecer bastante o projeto. Mas já desde o início a galera começou a notar um comportamento estranho da editora JBC. O marketing foi praticamente nulo, então, para vocês terem uma ideia, o teaser que foi passado no vídeo de anúncio, né, a JBC ela tem um sistema de vídeos, se eu não me engano, acho que quase praticamente semanais, em que ela fala sobre os novos anúncios, os projetos da casa, e aí ela teve esse teaser muito bonitinho, muito gracinha, e se não fosse o perfil dos lacradores desintoxicados do Twitter, que separaram esse teaser específico, postaram eles repetidamente nas redes sociais, a gente quase não teria divulgação do projeto do The Flower Pot. E como se não bastasse, quando saiu realmente, né, para vendagem, ou seja, subiu nas principais plataformas, foi apontado que o frete para regiões mais distantes do país, ou seja, qualquer coisa fora do eixo Rio-São Paulo, estava dando quase que o mesmo valor da edição do mangá. E como se não bastasse, no dia fatídico do lançamento do mangá, ele não foi lançado. A JBC veio a público e informou que teve problemas com essa impressão, então provavelmente o material enviado pela Um Livro não estava como foi acertado, ou algum problema nesse sentido, e eles cancelaram o lançamento para o dia que estava previsto e lançaram na subsequência. Foi um lançamento bastante conturbado, acho que se não fosse o perfil dos lacradores desintoxicados no Twitter, muita gente não teria sabido desse lançamento. A editora até fez alguns vídeos, né, comentando essa situação, explicando o que é o sistema de POD, inclusive entrevistando o CEO da Um Livro. Vale a pena dar uma olhada para conhecer o sistema do POD. A esperança de todo mundo é que para os próximos lançamentos a JBC tenha um plano mais estruturado para esse lançamento.
Também dentro do mercado de mangás, a editora Panini teve uma ação bastante interessante de promover a reimpressão de alguns mangás que já estavam esgotados no mercado, seja aí de Naruto, One Punch Man ou Tokyo Ghoul, mas também passou por problemas nessa iniciativa. A galera que comprou o Tokyo Ghoul a valor da reimpressão, que tem um valor reajustado para o preço que a gente paga atualmente, não o preço que foi cobrado na época, fez essa compra dessa reimpressão, obviamente muito animado, muita gente queria encerrar suas coleções com os volumes que faltavam, e basicamente receberam a edição antiga, que é em papel jornal, preço de capa ainda é o preço antigo, e eles pagaram o preço novo, né? O preço atualizado. Como se já não bastasse você pagar por um produto e receber a edição antiga desse produto que custava muito mais barato, vale lembrar que esses mangás do Tokyo Ghoul, por exemplo, eles constavam como esgotado. Mas, curiosamente, dentro de algum armazém aí da Panini, essas edições estavam perdidas em alguma caixa, e quando chegou a ordem de compra para o time de expedição, apareceu. A Panini já está trabalhando na solução de que quem está entrando em contato vai ter o envio da nova edição, mas vale esse ponto de atenção de veja bem a edição que você está recebendo, se é pela qual você pagou. E provando como problema pouco é bobagem, a Panini ela respondeu um comentário numa rede social em que informava que Yokai Watch, que é um mangá bem gostosinho, saía no formato meio tanco, bem infanto-juvenil, ele foi encerrado, cancelado, na verdade. Só que ninguém sabia disso. A edição 20 ela saiu em agosto de 2019 e quem comprava teve zero indícios de que essa coleção foi encerrada. Ou a Panini não consegue controlar as redes sociais dela, ou ela só se esquece de anunciar as coisas nas redes sociais. E para encerrar, uma notícia no mínimo curiosa, que é nos Estados Unidos, o mercado livreiro americano, ele está com uma luta ferrenha contra a Amazon. A Amazon faz seu tradicional Prime Day agora no mês de outubro e a ABA, uma associação de livreiros dos Estados Unidos, uniu diversas livrarias pelo país e elas foram bem taxativas sobre o que elas pensam sobre a Amazon. Na vitrine dessas livrarias estavam mensagens como livros curados por pessoas e não por algoritmos assustadores. E diversas mensagens sobre como o mercado que a Amazon criou é muito pernicioso para as livrarias físicas. Então, é uma luta que o mercado livreiro já vem levantando há muito tempo, ao mesmo tempo que eles não podem ignorar a força das vendas online, mas eles tentam sempre apontar que, cara, é muito legal poder comprar pela Amazon, mas o que a Amazon promove hoje no que se refere a descontos, a disponibilidade de títulos, é um pouco predatório para essas livrarias menores, e que existe um cuidado muito sensível nas livrarias físicas de uma curadoria humana, uma pessoa que vai realmente te indicar algum título que ela conhece, né? Não vai ser o algoritmo que vai decidir por você. E como se não bastasse, o CEO da ABA deu uma entrevista em que ele falou que no mercado americano, uma livraria foi fechada por semana no ano de 2020, desde que começou a crise da pandemia da Covid-19. E que, ao mesmo tempo em que isso acontecia com essas pequenas livrarias, a Amazon prevê uma receita de 10 bilhões no ano de 2020. Para ele, é muito óbvio que, se você ligar os pontos, né, esse recorde de receita da Amazon com uma livraria independente fechando por semana, a conveniência para nós consumidores, ela tem um preço bem alto para o mercado. Bom, essas foram as principais notícias que chamaram a minha atenção agora no mês de outubro. Lembrando que todos os links para elas vão estar na descrição aqui do vídeo, então você pode ler, tem as fontes corretinhas. E deixem nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem algum tipo de notícia específica, às vezes eu posso ir atrás. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados aqui do canal, se inscrever para continuar acompanhando o que a gente posta por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau.